Muito bem, estamos aqui discutindo 21 horas e 26 minutos. Agora, acompanhando aqui a votação, Junei, 261. 26191, somando junto aqui nos 91, os que votaram, mais abstenção, mais ausente. Está bem, está bem. Cauê, o que tu tens projetado agora para o futuro próximo do Brasil? Tu concorda com esse quadro que o Dr. Giuliani está traçando? Eu acho que, olha, sinceramente, eu estou me sentindo lisonjeado de estar aqui essa noite. Assim, ó, tudo que tu falou, assim, eu tô... Na verdade, eu vim para cá, assim, triste e eu continuo triste. Eu não estou sentindo o prazer de estar, pela primeira vez, de estar nessa bancada, porque eu estou realmente consternado com tudo que está acontecendo nesse país e olhar gente como Bolsonaro elogiando o torturador, como tu falaste, o filho dele, deputado por outro estado, o estado de São Paulo, defendendo o golpe de 64, né? Eu tô com um nó na garganta. Então, o que eu espero, foi o que eu falei antes, é que dentro dos males o menor, que se mantenha essa democracia, que seja com Temer e Cunha, né? O que eu não quero viver é o que meu pai viveu, ser perseguido pelo DOPS, o que o meu grande amigo Tiago Leles viveu por impedir o golpe em 61, quando ele desmontou os bombardeiros que iriam matar o Brizola na base aérea de Canoas. E eu não quero ter que viver perseguido, com medo, por ter opinião. Então, se for para ser uma democracia falha, fora do voto popular, como foi a eleição de Dilma, que seja. A gente só não pode deixar que seja uma ditadura instaurada nesse país de novo. E eu temo por isso, sabe? Então, tentando responder a tua pergunta, é isso. Eu realmente, assim, eu fiquei arrepiado com o que o doutor falou. E eu tô cabisbaixo, eu tô triste hoje. Não estou dizendo que eu sou... Eu fui claro, eu acho que a Dilma está fazendo um mandato sofrível, eu acho que ela deveria sair, né? E eu acho que ela mesma deu o resumo da ópera. Convençam os parlamentares a renunciar e depois conversem comigo. Ela renunciaria? Se todo o parlamento renunciasse? Mas para quê? Para a gente eleger todos esses mesmos caras que a gente viu, a gente passou a tarde inteira assistindo, sabe? E votaram em nome de Deus, da avó, da tia, do neto, de todo mundo, mas em nome do povo. O povo que te elegeu. Nós estamos numa democracia, tu não tem que votar em nome de Deus, tu tem que votar em nome dos teus eleitores. Se teus eleitores acham que a Dilma tem que sair, ok. Mas seja justo, seja honesto, não seja hipócrita. E não venha me dizer que o voto é contra a corrupção. Pelo amor de Deus, sabe? E se fosse contra a corrupção, metade não estava ali, sabe? Olha, eu peço desculpa assim pela minha tristeza hoje, sabe? Cauê, o Luiz Carlos Reins, que é um dos grandes nomes do PP, do Partido Progressista, no Rio Grande do Sul, um expoente no Brasil, um homem que a gente conhece das suas posições e do nicho em que ele opera, que ele defende, né? Ele falou hoje uma frase muito emblemática para mim: os partidos PP, PMDB, PTB e PDT foram cooptados num projeto de poder do PT. São partidos muito ingênuos, né? A gente tem que concordar com isso, mas eu vou... Meu sentimento foi exatamente esse. Ora, eu acho que não tem mais bobo na política. Não. Deixa eu só ajudar aqui assim, o teu argumento. Eles são tão ingênuos, que da relação de condenados e investigados da Lava Jato, o primeiro partido em número de deputados é o PP, do Reis. Sim. O segundo é o PMDB, do Temer. Depois vem o PT. É o que eu sempre defendi aqui nessa bancada. Nós estamos entregando nas mãos, com o argumento de corrupção, nós estamos entregando de quem é 3 vezes. Ou, vamos fazer um cálculo rápido aí, o PT tem 8 da Lava Jato, o PP tem 32. Então, é contra a corrupção isso, vamos botar a mão na cabeça, sabe? E o Reins, assim, foi um dos mais votados do Rio Grande do Sul. Acho que foi o do PP mais votado. Foi, ele, se não me engano, o Felps, o Votou xingando os quilombolas, os negros, foi a primeira os coisa. índios. Negros, índios e quilombolas são o pior tipo de gente que existe. E esse cara foi mais votado. Então, o que a gente esperava? A gente esperava coisa diferente do que a gente viu hoje na TV?
quem esperava é burro, me desculpe, sabe? Então... Mas o PP foi o último partido, né? O PP e o PR a desembarcar, aliás, depois do PSD ainda, a desembarcar, ainda nessa semana, do governo Dilma. Pois é, então, até semana passada Até a cooptação funcionou. Quinta-feira, Até né? quinta, eles estavam no governo. Então, assim, ó, e outra... Gilberto Kassab saiu ontem, né? Gilberto Kassab, ministro das saiu Cidades, pelo PSD, né? Então, Cidades de integração não se trata de regional. corrupção, de combate à corrupção, não se trata de novas perspectivas para o país, eu vejo exatamente o contrário. Se tratam de velhas perspectivas, velhas ideias, velhos pensamentos de gente velha, que faz política velha, para um país que estava no caminho de projeção, sabe? Eu não vejo um Brasil maravilhoso, mas eu vejo um Brasil trilhando um caminho, sabe? Um caminho que vai sofrer um duro golpe. E eu não estou falando de tirar a Dilma ser golpe ou não, estou falando que no golpe que está sofrendo o caminho que o Brasil estava percorrendo até agora. E a gente não comentou o PTB. Não é melhor do que o PT, o PDT ou o PMDB, né? Gente, vamos, com todo respeito, são todos iguais. Quando tu fala todos mesmo? Todos mesmo. PT, PP, papapá, tudo igual. Exatamente isso que eu sempre digo. A única coisa que eu me levanto é assim: não é possível que a única pessoa que nesse processo todo não tem nenhuma acusação contra si seja a que está sendo condenada, que é a dona Dilma. Não precisa gostar dela, não precisa nada, pedalar, o que quiser. É a única pessoa dessa tropa toda sobre quem não pesa nada pessoalmente. Entende? E quem conduz o procedimento é o cara que tem 5 denúncias recebidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então são todos iguais. Ou como diria o grande poeta cubano, Silvio Rodrigues, no es lo mismo, pero es igual. Costumo dizer que são todos iguais. Eu acho que a grande tristeza do povo brasileiro é que o PT foi o único partido que surgiu com uma possibilidade de mudança. O PT prometeu ser diferente, né? E acabou virando igual. E não é tentamos pior. ser diferentes. E o PT tem gente maravilhosa dentro de si ainda. Muita gente como eu largou o PT. Eu larguei o PT faz 6, 7 anos porque acho que o PT sucumbiu à política tradicional. Agora, se tu fores olhar, isso vale para todo mundo, gente. Sim, claro. Vale até para o PP. Entendeu? Mas que tem é que o gente PMDB decente. sempre foi muito Então, claro. Nós é. vamos trabalhar para os ricos e, Não é problema, e isso eles têm o direito. próprio Bolsonaro, né, problema. que acabou de deixar o PP, dizia: minoria tem que se curvar à maioria. Entendeu? Né? Eu não Então, vejo problema de ser de direita, de esquerda, de centro ou de baixo. Se tu pegar o meu livro de 2012, que diz assim, o título é Não Somos Tão Bacanas Assim, eu digo ali, por que o Bolsonaro é um pulha? Não é porque ele é de direita, é porque ele é um ridículo. São coisas diferentes. Porque gente de direita, a gente respeita. Não é problema ter opinião diferente de nós. Agora, esse Bolsonaro é um ridículo. Por isso que ele é um pulha. Entende? Então, só que tu vai ver o seguinte, se eu começar a pegar, o seu Maluf era pró-governo até 2 dias antes da comissão do impeachment. O Maluf, que se abraçou com o Lula e fez um registro pornográfico lá na mansão do Maluf, se abraçando com ele para a eleição do Haddad, certo? Qual foi a declaração de estupefação do Maluf? É um absurdo. Estão tentando nos comprar? Não foi eu que disse isso, o Maluf que disse isso. Olha, gente, não é possível isso aí, entendeu? Tudo igual. Isso nunca aconteceu na política brasileira. Junei, a palavra que era mais dita pela situação nos últimos... A expressão mais dita era não vai ter golpe. O golpe está se concretizando. Ou seria realmente o resultado democrático de um parlamento? Não é o resultado democrático, mas também não é nesse momento que está se concretizando o golpe. Esse processo vai ainda até a metade de maio. Digamos assim, a primeira parte, o primeiro capítulo dessa história está sendo escrito agora. Eu acho, e aí a gente comete muitos erros, porque achar que a gente já viveu algumas coisas, já viu de tudo, né? Eu tinha a impressão que eu ouviria falar de golpe nos livros de história. Eu não achei que a gente viveria ao vivo e a cores essa experiência. Mas eu também, por outro lado, e talvez pelas várias coisas que a gente viveu, eu tenho um certo otimismo. Eu acho que as situações se invertem rapidamente também.
Tem uma das justificativas de voto das várias barbaridades. Eu não vi nenhum ser assim, podia ter sido um pouco mais sincero, né? Diz, eu queria, em nome do meu pastor, com quem eu tenho uma conta conjunta lá nas Ilhas Seychelles, em nome das minhas 2 amantes que fazem parte da minha família, e em nome de não sei o que, eu voto sim. Não, mas todo mundo jura por Deus, pela família. Gente, com o perdão da palavra, isso, em alguns momentos, isso eu tinha um pouco essa impressão na Assembleia também, Juliane, são vereadores de uma pequena cidade de 4 mil habitantes, só que eles têm 30, 40, 50 mil, mas a postura, o jeito de pensar na política e o jeito de falar é exatamente igual, é um negócio fenomenal. Nesses tempos eu dei uma entrevista lá na Assembleia e o entrevistador me perguntou se eu ia muitas vezes na Assembleia. Eu digo, não, faço questão de vir o mínimo possível. E porque a Assembleia que eu conhecia era outra. Hoje eu procuro chegar na Assembleia, já entro de costa para sair mais rápido. E aí o cara diz, mas algum motivo especial? Não, é que eu não quero emburrecer por osmose. Vão lá na Assembleia e vejam o que eu estou dizendo. Tem as exceções, claro. Esse é um sentimento nosso, de que a política está cada vez pior. Mas, por outro lado, Ricardo, se a gente vai olhar um pedacinho da história, tu não tinha esse mesmo sentimento quem vivia lá na década de 40, 50? Olha, eu vou te dizer um exemplo assim. Lembra do Chico Gaiteiro, prefeito de Cachoeirinha, por 3 ou 4 mandatos, semi-analfabeto? Tu ia na Assembleia e discutia políticas públicas com o Chico Gaiteiro com a maior profundidade possível. Eles não se recusavam a discutir políticas públicas. Tu pegava o Adão Preto, semi-analfabeto, quando chegou na Assembleia Legislativa, discutia qualquer tema de políticas públicas aqui no Estado. Tufi Salomão, para não dizer que eu estou falando dos caras da esquerda, do PFL, de Pelotas, surdo. O Tufi usava um captador assim para poder ouvir a gente falar. O radialista tosco. Discutia qualquer tema de políticas públicas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje é de uma inanição cultural o Parlamento do Rio Grande do Sul, que dá vergonha. Tem 5 ou 6, e eu não estou fazendo número aleatório, são 5 ou 6 mesmo, que tu consegue discutir política na Assembleia hoje. Se tu vai para as câmaras de vereadores, é de chorar em alemão. Estou falando de chorar em alemão porque nós estamos em terra de alemão. Agora, o que aconteceu? A criminalização da política, a judicialização da política, o descomprometimento da cidadania com a política. Vejam o que são os jornais, os grandes jornais desse estado. Tu não consegue ler uma matéria que tenha meia informação completa. Leiam El País. Eu não vou nem para os outros. Leiam El País. Vocês vão ver como é que é ter uma informação com começo, meio e fim. Olha como é que é o processo de desconstituição da cidadania na participação das coisas da cidade. Eu não estou falando de direita, eu não estou falando de esquerda, eu não estou falando disso. Eu estou falando de comprometimento cidadão. Quando a gente chega, por exemplo, e eu não tenho, cara, eu tenho grandes amigos do PT, grandes amigos. Tem gente tão decente no PT que, olha, sabe, seria uma injustiça, né, eu não fazer esta referência. Só que uma determinada casta tomou conta. E uma postura arrogante sobre o fazer político acabou eliminando o modo petista de fazer política. Isso não começou anteontem, faz tempo. Agora o PT teve uma vantagem sobre os demais. Quando ele edita a carta aos brasileiros, ele diz com todas as letras que está fazendo uma transição da centro-esquerda para centro-direita. Isso está escrito. Isso é programa de poder. Agora, vejam o que virou o capitalismo brasileiro, esta coisa chinfrim. Olhem o que virou a indústria desta região. É um capitalismo rastaquera, que troca projeto de poder por projeto de incentivos fiscais. Tu dizia antes de a gente entrar no ar que tu não acredita nessa ascensão na indústria local, mesmo com essa vantagem toda
fiscal do dólar, né? Cambial, né? Claro, se tu pegar o mundo das commodities e esse processo que acelera a competitividade, né, de determinados nichos da indústria, e especialmente do agribusiness, né, no mercado internacional, ele ganha competitividade, ele vende mais, mas ele ganha menos. E uma outra situação é assim, a variação cambial, a estruturação cambial, ela é circunstancial, ela não é estrutural. Então, se tu pegares aqui o Vale do Sapateiro, houve uma desindustrialização. E o processo de desindustrialização é dos processos mais graves que existe na estruturação econômica de uma região, de um país, etc. e tal. Só que se nós fôssemos lá para o Conselhão do Tarso, esses todos que estão vestidos de coxinha, dando pau na Dilma, estavam lá no Conselhão do Tarso. O seu Gerdau não era o chefe do Conselhão da Dilma? O seu Gerdau não era o integrante do membro do Conselho de Administração da Petrobras? Mas que seletividade é essa? Então, vamos pegar a tua pergunta do dólar com o tema da política e a indústria que se refaz ou não. Gente, é como disse aquele presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos com problemas, não conseguimos mais ir a Miami para comprar ternos. Dá dinheiro para essa turma voltar a viajar, tu vai ver se essa classe média não vira lulista, como o lulista foi, com 85% de aprovação no final do governo. Ora, detalhe, política não é para torcedor, política não é para amador, a política é feita por profissionais e por quem pretendem o exercício do poder. Esses são os que sabem fazer política. Sabe quantos desses tem no Congresso Nacional? 2 ou 3. Porque os que sabem fazer política estão dentro da Fiesp, estão dentro da Fierge, estão dentro das federações das indústrias e do mundo empresarial, financiando isso que eles chamam de MBL. Me engana que eu gosto. E como dizia o meu pai, quer fazer? Dizia para mim e para o Eduardo. Quer fazer? Faz. Agora, não pensa que eu não estou vendo. Mas, Juliano, de certa forma, esse cenário, ele aparece também nas cidades. Nós nunca tivemos nenhum, posso morder a língua e dizer nunca, mas raramente, excepcionalmente, alguma grande liderança empresarial buscou disputar um mandato de vereador, por exemplo. Por quê? Porque a relação que as suas entidades representativas tinham com os governos municipais e do Estado, tornava qualquer uma delas muito mais importante que qualquer partido. Então, talvez tu tenha tido uma exceção do Giacometti, o Hélio Giacometti, que, num certo período, foi vereador, depois foi vice-prefeito. Mas é o único nome que eu lembro, assim, de um empresário de algum porte reconhecido. Não, estou falando da região, né? O vice do Ayrton, o Vitor Queres, também transitava. Mas não era um empresário, mas ele não é empresário, advogado, né? Não, mas olha só. Em 1913, Max Weber escreveu uma obra, é muito interessante, desse tamanho assim, vale a pena ler. São 2 vocações, chamada vocação para a ciência e a vocação para a política. Lá ele já dizia que o projeto de poder não se exerce diretamente pelo poder, mas se exerce por intermédio de estruturas orgânicas a serviço do poder. Então, o que falta no Brasil hoje são projetos de poder. O grande empresariado nacional jamais dirigiu diretamente o projeto de poder. O exemplo clássico disso, Getúlio Dornelles Vargas, um homem que vinha do agribusiness, um fazendeiro, né? Um aristocrata rural. O que faz Getúlio Vargas? Getúlio Vargas constrói o processo de industrialização do Brasil. Em nome de quê? Em nome de um acordo político que faz com São Paulo e Minas. Getúlio Vargas, ele retira a indústria gaúcha de Pelotas e traz para Caxias, em nome desse acordo. Ele constitui aquela base financeira que sustentava o quê? A indústria do charque, aquela indústria da aristocracia rural. Então, Weber já identificava numa pesquisa que fez sobre sistemas eleitorais inglês, americano, alemão e francês, que os projetos de poder se desenvolvem por interpostas pessoas. Veja o Júlio Redecker aqui. Júlio Redecker, ele tinha uma linha direta no agribusiness. Olha o Luiz Carlos Reis. Tu pode não gostar do Reis. O Reis defende o arroz, defende o agribusiness. Agora a pergunta é,
Qual é a titularidade, por exemplo, do Reis na indústria do arroz? Nenhuma. Então, o poder ele se estabelece por interposto das pessoas, né? Isso o Weber já identificava. A pergunta é, qual é o projeto de poder do capitalismo brasileiro? Ele não existe. Ele não existe por quê? Quem escreveu bem sobre isso? Fernando Henrique Cardoso. Quando estudou, na época que ele estudava, né, o capitalismo dependente brasileiro. Está lá, tem a obra dele, Estado e Sociedade. Muito interessante, por sinal. Essa natureza de dependência do capitalismo brasileiro faz com que aconteça isso que aconteceu aqui no Vale do Sapateiro. Sabe só quem é que não sabe disso? Os donos de indústria aqui. Porque eles não são capitalistas. Eles são fabricantes de sapato, que é coisa diferente. Muito bem. Atualizando nossa votação. 284 a favor do impeachment, contra? 98 votos contra o impeachment. Fernando Marco, na volta é contigo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.